Bom dia, meus alunos. Essa é a nossa aula de topografia, nossa penúltima aula, aula de número 7. E eu gostaria de saber que nós temos ainda mais uma aula e depois a prova de número 2 para encerrar o nosso semestre. Mas eu queria uma enquete de vocês, se vocês gostariam que a aula de número 8 fosse uma revisão geral assim de vários exercícios que poderá cair, tanto que caiu na prova 1 e que vai também cair na prova 2, referente a todas aquelas aulas do segundo bimestre, e também eu sei que vai haver também prova de recuperação. Então, me passe para o WhatsApp, se vocês querem, essa aula número 8 como uma revisão. Eu posso fazer isso aí naturalmente, caso vocês queiram, tá bom? Então, essa é a nossa aula número 7. Pode ser a última, né? Dependendo da escolha de vocês. Então, vamos lá, tá? O que nós vamos falar hoje, né? Nessa aula? Nós vamos falar sobre a planimetria, tá? O que é planimetria? Todo aquele levantamento que você faz no campo, né, que a gente chama de levantamento topográfico, eles são determinados pontos de apoio a esse levantamento, que a gente chama de pontos planimétricos, altimétricos, ou juntamente os dois, que é plano e altimétrico. E a partir desses pontos, eles são levantados pontos que permitem representar a área levantada, que vocês vão ver futuramente como polígonos. Tá? A primeira etapa que nós podemos estabelecer como apoio topográfico e a segunda de levantamento de detalhes. De acordo com a NBR 13133, os pontos de apoio eles são definidos por pontos convenientemente distribuídos, que eles são amarrados ao terreno, ao levantamento topográfico, e por isso deve ser materializado por estacas, piquete, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância e permanência. Nós estamos vendo três exemplos aí, né? Ponto pintado na calçada, um marco de concreto e chapas de identificação de pontos. Não aparece aí estacas ou piquetes também que poderão ser utilizados. Para os pontos de apoio ou pontos que serão utilizados em trabalhos futuros, é comum elaborar-se a chamada monografia do ponto, e esta apresenta diversas informações como coordenadas, croquis de localização, data de levantamento, foto do ponto, etc. Isso aqui pode ser principalmente RNs, né? Vocês estão vendo aqui, ó, referência de nível, um RN. Esse é um RN de número 10. Esse aqui é outro tipo de referência, tá? Alguns têm coordenadas, né? Que é basicamente importante para a gente determinar esse ponto aí, né? Aí tem um exemplo de uma monografia, né? De um tal de Marcos, um aluno, ele pegou o referência de nível 103, né? E o número do ponto poligonal é o número 6, o ponto número 6, né? Esse mapeamento aí que vocês estão vendo aí, ó, mapeamento do campus Centro Politécnico e Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná. Então, esse projeto é um levantamento planimétrico, né? O objetivo é o levantamento do contorno do Centro Politécnico. Foi feito em 2001, né? E as coordenadas topográficas foram dadas X e Y aí, tá? Essa aqui é uma continuação, aqui é uma foto, né, da futura, não sei se vocês
pode perceber aqui, ó, tá? Isso aqui é um RN, né? Esse aqui é um RN, tá? O RN 102, tá? E partindo do portão de entrada do centro, com acesso a BR 277, caminhe-se em direção à RN 102. A partir dessa, continua seguindo o muro de paleta aproximadamente 100 metros. O marco materializando essa estação encontra-se a alguns metros do muro de paleta, próximo a algumas árvores, né? As árvores são essas aqui, né? Ok? Né? Então, ó, como é feito esse cálculo de coordenadas na planimetria, né? Então, nessa fase, será feito um detalhamento do desenvolvimento necessário para a determinação das coordenadas planas, ou seja, as coordenadas x e y, tá? E quando você faz a obtenção da coordenada z, ela será discutida quando a apresentação do conteúdo referente à altimetria. Então, nós estamos falando de planimetria, quando se fazer referenciamento à altimetria, nós temos que obter a coordenada z. As projeções planas, elas são obtidas em função da distância entre os vértices de um alinhamento, com azimuth ou rumo, né? Sendo ele magnético ou geográfico, desse mesmo alinhamento. De uma forma mais simples, podemos dizer que a projeção em x é a representação da distância entre os dois vértices do alinhamento sobre o eixo das bicis, e a projeção em y, a representação da mesma distância no eixo das ordenadas. Então, tá aí o exemplo, né? Azimuth da direção A e B, né? Que está em vermelho aqui, tá? Esse ΔX, o Dzão é a distância horizontal entre os vértices A e B. Vocês estão vendo a posição do ângulo aqui, ó, tá? E nós temos também a projeção ΔY, que é a projeção no eixo Y, e outro na projeção ΔX. Basta você saber que o ΔX é a distância horizontal vezes seno de A a Z, de azimuth, seno do azimuth. E o ΔY é a projeção no eixo Y, é a distância horizontal vezes o cosseno de azimuth. Aí você determina as coordenadas. Então, ó, se parece meio confuso, gente, mas não se preocupa com isso aí não, né? Que isso aí são várias. Isso aqui é uma representação, você está vendo em azul aqui, ó, é uma poligonal, tá? É uma poligonal. Sai do ponto aqui, é considerado como se fosse zero, né? Vai para o ponto 1, x linha 1, né? É a somatória de x linha 1, tá? E assim por diante, né? Aqui o x2, não sei se vocês estão percebendo. Aqui o x3, x4, né? x5 aqui, ó, é a projeção, x6, né? E até voltar ao ponto de origem, aqui, tá bom? Então, ó, como é que são feitas as técnicas de levantamento planimétrico, né? É feito através da poligonação, que é um dos métodos mais empregados para se determinar as coordenadas de quaisquer pontos em topografia, principalmente para a definição de pontos de apoio planimétricos. Esses pontos de apoio já foram falados, tipo RN e assim por diante. Uma poligonal, ela consiste em uma série de linhas consecutivas, onde são conhecidos comprimentos e direções obtidos através de medições em campo. Então, ó,
O levantamento de uma poligonal ele é realizado através do método de caminhamento. Caminhamento é que você vai deslocando o aparelho e você percorre-se o contorno de um itinerário definido por uma série de pontos, medindo-se todos os ângulos, lados de uma orientação inicial. Então, a partir desses dados e de uma coordenada de partida, é possível calcular as coordenadas de todos os pontos que formam essa poligonal. Então, se você tiver a origem do ponto principal aqui, ó, tá? Então você caminha para o ponto 1, né? Depois você caminha para o ponto 2, aí você caminha para o ponto 3 e assim por diante. E aqui você tem os ângulos, né? Tá certo? Os ângulos obtidos através. Então, ó, na utilização dessa poligonal é possível definir uma série de pontos, como está demonstrado acima, do apoio ao levantamento topográfico e a partir dos quais serão determinadas coordenadas de outros pontos, utilizando, por exemplo, o método de radiação a serviço posteriormente. Então, de acordo com a NBR 13133, as poligonais são classificadas em principal, secundária e auxiliar. A principal, ela determina os pontos de apoio topográfico de primeira ordem. A secundária é aquela que é apoiada nos vértices da poligonal principal, determina os pontos de apoio topográfico de segunda ordem. E a auxiliar, ela é baseada nos pontos de apoio topográfico planimétrico. Ela tem seus vértices distribuídos na área ou faixa a ser levantada, de tal forma que seja possível coletar direta ou indiretamente por irradiação ou interseção ou ordenada sobre uma linha de base, e os pontos de detalhe julgados importantes que devem ser estabelecidos pela escala ou nível de detalhamento e levantamento dessa poligonal. Então, as poligonais levantadas em campo, elas poderão ser fechadas, enquadradas ou abertas. Vamos falar primeiro das fechadas. Vocês podem perceber aí embaixo que é uma poligonal fechada, o próprio nome diz isso aí. Você parte de um ponto, o OPP de origem, né? Origem do ponto principal, com coordenadas conhecidas, e retorna ao mesmo ponto, né? Então o exemplo aqui, existe 4 pontos fora o de origem, né? E a sua principal vantagem é permitir a verificação de erro de fechamento angular e linear, que a gente já falou sobre esse negócio de erro, né? A enquadrada, ela parte de 2 pontos com coordenadas conhecidas e acaba em outros 2 pontos com coordenadas conhecidas também. Permite a verificação do erro de fechamento angular e linear, né? Eu parto aqui, ó, né, e defino finalmente aqui, e eu consigo voltar, ver se existe alguma ação de erro, né, no meu levantamento, hora que eu faço a verificação do erro de fechamento angular e linear também. A poligonal aberta, ela parece que é igual a coisa, mas ela tem um ponto principal, né, que vocês podem perceber aqui, ó, que é diferente da enquadrada. Ela parte de um ponto com coordenadas conhecidas e acaba em um ponto cujas coordenadas deseja se determinar. Quer dizer, aqui, ó, está no ponto do exemplo aqui, ó, é indeterminado. É indeterminado. Então não é possível determinar erros de fechamento. Portanto, deve-se tomar todos os cuidados necessários durante o levantamento de campo para evitá-los. Como visto anteriormente, para o levantamento de uma poligonal é necessário ter no mínimo um ponto com coordenadas conhecidas, um RN, por exemplo, né? E uma orientação.
segundo a norma brasileira 13133, na hipótese do apoio topográfico vincular-se à rede geodésica, que é o Sistema Geodésico Brasileiro, o SGB, a situação ideal é que pelo menos 2 pontos de coordenadas conhecidos sejam comuns. Nesse caso, é possível, a partir dos 2 pontos, determinar um azimuth de partida para o levantamento da poligonal, né? O que está aqui em triângulo vermelhinho aqui, ó, são pontos do Sistema Geodésico Brasileiro, e os que estão em azul aí são pontos da poligonal. Esses 2 pontos, eles não necessitam ser os primeiros de uma poligonal. Não precisa ser, né? Se você tiver aqui, esses 2 aqui são conhecidos, tá? Mas os de azuis não. Então você pode partir daqui e partir daqui para obter P1, P2, P3, P4. Outro caso pode ocorrer, né? Um vértice do apoio topográfico coincide com um dos vértices, desculpa, tá? Da poligonal, ela é possível observar outro ponto para obtenção do azimuth de partida, né? Uma vez sem ser possível observar outro ponto, né, a gente pode determinar o norte geográfico com precisão compatível à precisão do levantamento como está descrito aqui. Em outros casos, pode ocorrer nenhum ponto referencial do sistema geodésico brasileiro, ela possivelmente não faz parte da poligonal, porém existe pontos próximos à poligonal de trabalho. Neste caso, nós podemos efetuar o transporte coordenado através de uma poligonal de apoio, tá? Em outros casos, mais geral e menos recomendados, são atribuídos coordenadas arbitrais. Eu não gosto de fazer isso, porque geralmente costuma dar muito erro, né? E se isso não for possível, determine-se a orientação através do norte magnético. É até preferível. Ou ainda é possível ainda ter o eixo Y orientado segundo uma direção qualquer, como o alinhamento de um meio-fio, por exemplo, né? Deve ser indicada a direção do norte geográfico ou magnético. Nós temos aí um exemplo, né? O eixo Y, o eixo X, né? O norte magnético, você pegar um ponto aqui qualquer, né? Fazer que esse ponto é como se fosse o OPP, né? Tá? E para você fazer os levantamentos. Um dos elementos necessários para as poligonais fechadas, por exemplo, é para a definição da poligonal, são os ângulos formados por seus lados, né? Vocês estão vendo aí os ângulos externos, os ângulos internos dessas duas figuras abaixo aí, ó. E você utiliza técnicas como pares conjugados, repetição ou outra forma de medição de ângulos, né? Mas no aparelho, gente, principalmente na estação, né? A estação ela tem o poder de, além de dar a distância, também ela fornece os ângulos que você depois pode jogar no computador, né? Também é comum realizar medida dos ângulos de deflexão dos lados da poligonal, né? Aqui você tem o sentido, sentido do caminhamento horário, né? Tá dando um exemplo, por exemplo, entre P2 e P3 aqui, tem esse ângulo aqui, mais um ângulo. Se você colocar reto aqui, ó, ele deu um exemplo aqui, se você seguir aqui reto, né? Esse aqui vai ser a deflexão, exatamente isso aqui. A deflexão esquerda, né? Se você passar reto aqui, ó, como tá dando um exemplo aqui, né?
essa aqui vai ser a deflexão à esquerda. E aqui uma deflexão à direita em relação a esse ângulo aqui. Tá bom? Embaixo aí, o sentido do caminhamento para o levantamento poligonal, ele é considerado como sendo o sentido horário, né? Então é nesse sentido aqui, no sentido horário, né? E então aí existe dois conceitos importantes a saber. Nós temos aí a estação a ré, tá? Estação a ré aqui, né? E no sentido do caminhamento poligonal, eu estou com esse aparelho aqui, dou uma visada aqui de ré, que é a estação anterior, a estação ocupada, que é a estação ré, e a estação seguida de vante, que é a estação 3. Tá? Onde que eu estou, a estação ocupada, eu chamo de estação 2, né? Porque de qualquer maneira eu tenho uma ré para dar aí, né? Então eu chamo de estação 1. Tá? Nesse caso, os ângulos determinados, né, são chamados de ângulos horizontais horários externos, né? Se você prolongar aqui, ó, eu vou ter aqui um ângulo externo, tá? Se você prolongar aqui, né, eu vou também ter aqui, os ângulos são internos, né? E como a gente obtém? Você estaciona como está estacionado aqui o equipamento da estação, onde você efetua as medições fazendo pontaria na estação ré aqui, e depois você faz a pontaria na estação vante. O ângulo horizontal externo será dado por leitura do vante menos leitura do ré, né? Então, eu vou ter esse ângulo aqui. Então, leitura do vante menos a leitura do ré. Então, tem-se um exemplo aí, né? Ele deu um exemplo aí, ó, que a minha leitura do vante é 287 graus, 39 minutos e 40 segundos, e minha leitura de ré, 15 graus, 2 minutos e 30 segundos. Eu vou ter esse ângulo aqui externo, né, de 272 graus, 37 minutos e 10 segundos. Ok? Fácil, né, gente? Ó, vou voltar aqui, ó. Isso de qualquer maneira, a hora que você estaciona a estação, né, ela vai te dar esse ângulo aqui, ela vai fazer essa operação, a estação. E o teodolito, hoje a maioria dos teodolitos tecnológicos, né, digitais, eles também proporcionam essa. A diferença entre o teodolito digital e a estação é que a estação armazena esses dados para você. Alguns teodolitos também armazenam, né? Mas a estação ela tem o poder de armazenar mais dados que o teodolito. Então, os comprimentos lata poligonal eles são obtidos utilizando trena, taquiometria, estação total, sendo esse o último o método mais empregado atualmente, né? Não devemos esquecer que as distâncias medidas elas devem ser reduzidas às distâncias horizontais para que possamos efetuar o cálculo das coordenadas. A orientação e as coordenadas de partida poligonal, elas são obtidas conforme vista anteriormente que a gente viu aí, né? Então, gente, a partir de agora a gente vai ver o cálculo da poligonal, que são os dados medidos em campo, ângulos e distâncias. Nós temos uma orientação inicial e coordenadas do ponto de partida. E com ele é possível calcular as coordenadas de todos os pontos da poligonal. Então, como é feito isso aí? Inicialmente, o cálculo é a partir do ponto de partida, costuma-se empregar a nomenclatura OPP, né? X0 e Y0, OPP, para designar o ponto de partida. Então,
esse aqui é o ponto de partida, né? E vamos seguir para o ponto do P1, né? Saímos do P0 e vamos para o P1, tá? Então, ó, x0 e y0 são coordenadas do ponto OPP. Então, eu tenho uma coordenada aqui e tenho outra coordenada aqui. Coordenada x, coordenada y, tá? O AZ aqui é o azimuth. Esse ângulo aqui em relação ao P1, tá? É meu azimuth que eu preciso calcular. D é a distância horizontal entre os pontos OPP e P1, né? E o x1 e y1 são as coordenadas do ponto P1, né? Então, nós vimos lá atrás, ó, delta x, né? É D, que é a distância, vezes o seno do azimuth. Isso aqui a estação vai te fornecer, tá? Vai te fornecer esse ângulo de azimuth, né? E aí é muito fácil a gente calcular a distância aqui, né? E aí dá para calcular a coordenada. A partir da coordenada do ponto P1 aqui, será possível calcular a coordenada do próximo ponto e assim por diante. Entretanto, gente, quando a gente fecha uma poligonal, a gente tem que verificar se há algum erro desse fechamento. Isso pode, por causa de medida de sol que afeta o aparelho, por várias somatórias que a gente foi falado lá, se não me engano, na primeira aula. Então, ó, para a poligonal fechada, antes de calcular o azimuth das direções, é necessário a gente fazer uma verificação desses ângulos medidos. Uma vez que a poligonal forma um polígono fechado, então é possível a gente verificar se houve algum erro na medição desses ângulos. Em um polígono qualquer, o somatório dos ângulos externos ele deve ser igual a. Então, você pega todos os ângulos, todos os pontos dos ângulos, somatório dos ângulos medidos, é n mais 2 que multiplica 180 graus. O que é esse n? É o número de estações da poligonal. Se, por exemplo, se você tem 5, né? Então é 5, por exemplo, é 5 mais 2 vezes 180 graus. Então é 7 vezes 180 graus. Eu vou dar 1260 graus. Esse número é o número de estação. Então, o erro angular cometido será somatório dos ângulos medidos menos n mais 2 180. Se eu, por exemplo, tiver somatório dos ângulos medidos de 1.300, por exemplo, né, eu vou ter aí, tá, 40 graus, né, de erro. Então, esse erro ele tem que ser menor que a tolerância angular. A tolerância angular é isso aqui, ó, tá? Que pode ser entendida como um erro angular máximo aceitável das medições. Se o erro cometido for menor que o erro aceitável, você deve realizar uma distribuição de erro cometido entre as estações e somente depois realizar o cálculo dos azimuths. É comum encontrar a seguinte equação para o cálculo da tolerância angular, tá? EA igual a P, M elevado a meio, onde M é o número de ângulos medidos na poligonal e P é precisão nominal do equipamento da medição angular. Caso esse erro cometido seja maior que o erro tolerável, é necessário refazer as medições angulares novamente. Tem que se fazer, gente, né? Porque senão seu trabalho, sua medição fica errada, tá? Então, como é que é feito o cálculo dos azimuths? Como a orientação ela é determinada apenas por uma direção da poligonal, é necessário você efetuar o cálculo dos azimuths para todas as demais direções da poligonal. Então, isso é feito utilizando os ângulos
horizontais medidos em campo. Então, aquilo que foi feito, né, a partir do azimuth inicial da direção, como está sendo feito aqui, e você parte também para o ângulo horizontal externo, OPP, P1, P2, como tá dimensionado aqui. Então, é possível calcular o azimuth da direção P1, P2. E assim por diante, né? Então, aqui nós temos uma equaçãozinha, né? O azimuth P1, P2 é o azimuth OPP, P1, que é esse aqui, ó, né? Mais alfa, que é esse aqui. Nós já sabemos que o alfa aqui é o ângulo divante menos o OPP, né, o P1 menos o OPP, menos 180. Por exemplo, né, dá 189. Então, 189 menos 180, estou dando um exemplo. 272, por exemplo. 272 vai dar 52 graus, né? E com mais o azimuth OPP-P1. Tá bom? Então, ó, será considerado azimuth anterior, mas o azimuth medido vai dar igual a x. Se o x for menor que 180 graus, a gente vai somar 180 graus a x. Se x for entre 180 e 540, subtrai-se de 180 de x. E se x for maior que 540, a gente subtrai de 540 de x. Aí você faz um ângulo corrigido, né? Por exemplo, o azimuth aqui deu 45, né? E o ângulo corrigido 215 graus e 32. Aí você tem entre 180 e 500, você subtrai 215 graus e 32 minutos, vai dar 80 graus e 32 o meu azimuth. Pode fazer aí, gente, ó. Se você pegar aí, ó, tá? 215 graus e 32 minutos menos 180 graus vai dar uns 80 graus e 32 minutos, mais somados, né? Mais 45 graus, eu vou ter 80 graus e 32 minutos, tá? Não se esqueça que tem que somar, que você diminui esse aqui de 180, tá? Esse aqui, ó, você diminui menos 180, menos 180, mais o 45, mais o 45 graus vai dar os 80, 32. Se eu tenho 288,54, eu diminuo 288 graus, 288 graus e 54 minutos, menos os 180 graus, né? Vai dar 80 graus e 32 minutos, tá certo? Mais 80 graus e 32 minutos, vai dar 189 graus e 26 segundos. E aí você procede. Aqui também se diminui de 180, soma com 189. Aqui soma com 200. Aqui 142, você tem que somar com 180, dá 258,45. E aqui 326 menos 180, você subtrai de 258,45. Tá bom? Então, gente, muito simples aí, né? Que você pode
pode então você soma aí com 258,41, vai dar 405. Aí você tem que subtrair de 540, né? Tá? Aí dá de volta aí o ângulo corrigido 45, tá bom? Então, após todos os ângulos terem sido corrigidos e os azimuths calculados, ele é possível iniciar o cálculo das coordenadas parciais dos pontos, conforme as equações aqui a seguir, né? Para me determinar as coordenadas, né? Eu tenho essas equaçãozinhas aí, né? Então, ó, a partir do ponto de partida que é já calculado, né? A gente calcula as coordenadas dos demais pontos até a gente retornar aqui no ponto de origem. No desenho aqui, ó, tem um erro planimétrico, né? Então a gente tem que corrigir isso aí. E a gente tem que fazer os ângulos ajustados, e esse será decorrente de imprecisões na medição da distância, tem que ter cuidado disso aí, tá bom? Esse erro planimétrico pode ser decomposto em uma componente na direção x e outra na direção y, tá? O erro planimétrico será dado por essa equaçãozinha aqui, tá? Aqui já é erro planimétrico em relação às coordenadas, nós já vimos lá de ângulos, tá? Então nós temos aqui o OPAP fornecido e esse aqui é calculado, isso aqui é o erro planimétrico que a gente tem que corrigir. Então, você verifica se esse erro está abaixo de uma determinada tolerância linear. Normalmente ela é dada em forma de escala, como por exemplo 1/1000, né? O significado disso é que um poligonal com 1000 metros, o erro aceitável seria de 1 metro. Então, para calcular o erro planimétrico em forma de escala, a gente deve utilizar a seguinte fórmula: erro planimétrico 1 sobre z. E o que é o zzão? Né? O zzão é a somatória dos d das distâncias lá, dividido pela raiz dos erros de x ao quadrado mais os erros planimétricos ao quadrado de y. Tá? A somatória de d é o perímetro da poligonal, a somatória de todas as distâncias, aí não tem problema. Tá? Então nós deu um exemplo aí, ó, dados os valores do erro de fechamento linear e tolerância linear, verificar o levantamento efetuado. São dados. A somatória de Dzinho deu 1467,434, o EX 0,085 e o EY é menos 0,094. Tolerância é 1 para 10.000, então é 1 centímetro. Né? Se você dividir 1 por 10.000, vai dar 1 centímetro. Então, ó, a gente pega aqui, ó, EX elevado ao quadrado, né? mais, entre parênteses, menos 0,094 ao quadrado, e toda essa expressão elevada a meio, tá? Então vai dar um erro, né, de 0,127 metros, tá? Então você pega o z aqui, joga todas as informações e você vai achar aqui 11.544,59. Basta se dividir 1 por 11.544. Então o EP tem que ser menor, né? Menor do que... Ó, se eu dividir 1 por
11.554,59 vai dar 0,000, né? 0,0008 metros, né? Para centímetro, basta dividir por 100, né? Desculpa, você multiplicar por 100, que você vai dar 0,009, né? 0,009 metros. Para centímetros, vai dar 90 centímetros. Tá bom? Então, ó, tolerância, então, ok. Tá? Se o erro cometido for menor que o permitido, parte-se então para a distribuição do erro, né? As correções coordenadas serão proporcionais às distâncias medidas. Quanto maior for a distância, maior será a correção. Você aplica uma correção para as coordenadas x e outra para as coordenadas y, conforme a equação abaixo, né? A gente tem que corrigir, gente, né? Se existir esse erro. Então, quando for medir em campo, tem que se medir com maior precisão. A estação, ela geralmente ela não comete esse erro, mas por circunstância, como a gente é humano, colocação da estação, ela de repente ela não está zerada, o sol bate no laser para fazer a medição de volta, né? Ela pode fazer uma medição errada e ter esse erro angular e linear. Então as coordenadas corrigidas serão dadas por essas equaçãozinhas aí, tá? Então, resumo do cálculo da poligonal fechada. Determinar as coordenadas do ponto de partida, determinar qual é a orientação da poligonal, tá? Determinar o cálculo do erro do fechamento antes do somatório dos ângulos internos ou externos, sentido horário ou anti-horário. Distribuir o erro do fechamento angular se tiver necessidade. E depois, feito isso, cálculo dos imúteis, depois cálculo das coordenadas parciais, verifica se há erro do fechamento linear e, feito isso aí, o cálculo das coordenadas definitivas. Tá? Então, gente, espero que você... Eu sei que a aula de topografia é um pouquinho chata, um pouquinho comprida, né? Mas eu acho que quando vocês tiverem a prática, no retorno, depois da pandemia, se Deus quiser, ela vai terminar, né? Vocês já vão ter uma noção, né, teoricamente, de tudo isso aí. E basta lembrar a hora nas aulas práticas. Não esqueça de fazer a enquete, se a aula número 8, vocês querem uma revisão geral das 7 aulas, né, que serão aplicadas na prova 2 e na prova de recuperação. Tá? Até mais.